Esse vídeo começa com o Tico dizendo que tem uma gata tirando foto com o carro dele. Ele pede com licença e pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele fala que não quer incomodá-la, mas pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Maria. Ele fala que é um prazer e diz que o nome dele é Tico. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, mas não aperta a mão dele. Ele pergunta por que ela não quis apertar a mão dele e ela fala porque ele nem sabe se ela está interessada e que ele chegou assim do nada. Ele pergunta por que ela não está interessada e ela diz porque ela tem um namorado. Ele pergunta o que ele fez de errado e ela diz que simplesmente ela tem namorado. Ele pergunta se ela realmente tem namorado e como ela diz que sim, ele fala que tudo bem. E agora, quando ela volta querendo falar com ele, ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que está sentado ali dentro, então ela fala que não sabia que o carro era dele, que ela gostou muito do carro e que resolveu tirar uma foto. Ele fala que ele viu que ela estava tirando uma foto e como ela é muito bonita, ele resolveu se aproximar para tentar falar com ela. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta o que ela disse no começo. Ela fala que não entendeu e ele diz que teve um motivo pelo qual ela não podia falar com ele. Ela fala que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que sendo assim, se esse carro é dele ou não, isso não é da conta dela. Ela diz que o namorado dela nem sequer está na cidade. Ele fala que quando ele tentou falar com ela, ela estava ali sozinha e pergunta se não foi isso, e ela diz que sim. Ele fala que não pareceu que ela quisesse falar com ele naquele momento. Ela diz que eles podem recomeçar e que ela pode falar o nome dela para ele novamente. Mas ele fala que sinceramente ele não gosta de recomeçar nada na vida dele. Ele pergunta se ela quer mesmo recomeçar e depois que ela diz que sim, ele pergunta por quê. Ela diz porque ela acha que vale a pena dar uma segunda chance. Ele pergunta se ela vale uma segunda chance e ela diz que sim. Ele fala que ela é realmente muito bonita e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta quanto tempo ela malha e ela diz que, para dizer a verdade, só há 2 meses. Ele fala que gostaria de dar mais uma chance para ela, mas que primeiro ela vai ter que explicar o porquê da atitude dela no começo. Ela fala porque ela não o conhecia e que ele chegou daquela maneira quando ela estava tirando fotos. Ele pergunta de que maneira e ela fala que não sabe. Ele fala que ele acha que ela está se contradizendo e que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta o que ela vai fazer por ele, e ela diz que ele vai poder conhecê-la. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Maria. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta o que ela estava fazendo perto do carro dele. Ela fala que só estava tirando fotos e que ela ama Lamborghini. Ele pergunta o que faz ela querer entrar em um carro de um estranho. Ela fala que é uma Lamborghini e que ela gosta muito. E depois disso, ele a convida para entrar. Ela fala que o interior do carro é muito lindo e que ela não sabia que era azul. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Ela fala que gostou muito do carro dele e pergunta o que ele vai fazer hoje. Ela diz que gostaria de poder conhecê-lo e ele fala que ainda precisa fazer algumas atividades hoje. Ela pergunta o que ele faz para se divertir e fala que ela estava indo buscar alguma coisa para comer. Ele pergunta para onde ela estava indo e diz que pareceu que ela estava um pouco nervosa no começo. Ela fala que só estava indo para o apartamento dela e diz que é logo ali na frente. Ele pergunta se é ali e ela diz que sim. Ele fala que nunca a viu por ali e ela fala que ela é nova por ali. Ela pergunta o que ele quer fazer e fala que ela não quer ficar ali, mas ele pede para ela ir devagar. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela diz que ela está com fome. Ele pergunta se ela acha que ele vai fazer alguma coisa com ela e ela diz que se ele quiser, sim. Ele fala que no começo ela não estava empolgada e que disse que ela tinha
tinha um namorado. Ela fala que disse a verdade, mas que o namorado dela não está na cidade. Ele pergunta como fica com o namorado dela e ela diz que ele não precisa saber e que eles não precisam mais falar sobre o namorado dela. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela fala que eles podem sair, comer alguma coisa, ir para as compras. E ele pergunta fazer compras e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela vai fazer por ele e diz que ele não está precisando fazer compras. Ele fala que ele já tem o suficiente e que também não precisa sair para comer porque ele está satisfeito. Ela pergunta se ele não quer sair com ela e diz que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que não está a fim de levá-la para sair, levá-la para comer, para o shopping, sendo que ela tem um namorado. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer, mas ele fala que eles podem se conhecer ali. Ela diz que ele que veio falar com ela primeiro, mas ele fala que ela voltou. Ele fala que ela tem um namorado, ela disse que tem, mas que já disse que não quer falar sobre isso. Ele fala que no começo ela não demonstrou nenhum interesse e pergunta por que ela mudou tão rápido. Ela fala que disse pra ele que ela gostou do carro dele e que ele parece ter dinheiro. Ele pergunta se ela gosta de dinheiro e ela diz que sim. E em seguida diz que todo mundo gosta. Ele pergunta se eles vão dividir as contas, mas ela diz que ele que tem que pagar. Ele pergunta o que ela vai fazer por ele e ela diz que eles vão passar um tempo juntos. E mais uma vez ele pergunta o que ela vai fazer por ele e ela diz o que ele quiser. E ele pergunta qualquer coisa e ela começa a rir, diz que estava brincando e fala que eles vão se conhecer. Ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair. Ela pergunta se é isso mesmo que ele pensa e ele pergunta se ela ainda está ali. Ela diz que não deveria ter falado com ele, que para ela tanto faz. O Nair começa dizendo que ela é uma gata, pergunta como ela vai e qual o nome dela. E ela agradece e diz que não está interessada. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Shay. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta da onde ela é, e já ela pergunta por que isso importa. Ele fala que é novo por ali, que ele acabou de se mudar e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela diz que ele pode entrar nas redes sociais e ver o que está acontecendo na cidade. Ele pergunta se ela está ali porque ele não pode falar com ela. E de uma forma irônica, mais uma vez ela se apresenta. Ele pede o número dela, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que positivo. Ele pede para ela esperar e fala que ele não quer parecer que ele está a perseguindo. Mas ela fala que ela já disse que ela não está interessada. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que positivo. Ele fala para ela aproveitar a caminhada e ela diz que ele também. Ele fala, caramba, gostei dela. Ele fala que nós vamos ver agora se a atitude dela vai mudar. Ele fala, uou, ela voltou correndo. E depois que ele abre a janela, ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e pergunta e aí. Ela fala que o nome dela é Shay e pede para eles recomeçarem. Ele fala que já sabia o nome dela e pergunta e aí. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para quê e fala que ele nem a conhece. Ela fala que ainda há pouco ele estava tentando conhecê-la, mas ele fala que ela não e que obviamente ela não estava interessada. E fala que agora ele também não está. Ela diz que eles podem ficar bem, ele fala que eles estão bem, mas que ela não quis falar com ele e que tudo bem. Ela diz que quer conversar com ele e mais uma vez pede para eles recomeçarem. E ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que ele deveria deixá-la entrar e que ela pode mostrar a cidade para ele. E ele pergunta, você quer me mostrar a cidade? Por que agora você quer me mostrar a cidade? Ela diz que por nada e que ela admite que eles não começaram com o pé direito. E em seguida diz que a culpa foi dela. E ele pergunta, foi sua culpa, e ela diz que com certeza ela não está num dia bom. Ele fala que então provavelmente ela não está tendo um dia bom, e ela fala que é exatamente isso. Ele pergunta por que ela mudou tão rápido de uma hora para outra. Ela fala que só não estava se sentindo bem e pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. E ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que pode mostrar a cidade para ele e ele pergunta se é verdade, e ela fala que pode. Ele pergunta como seria isso e ela diz que talvez
talvez eles possam ir para um encontro. Ele pergunta como ele vai levá-la para sair, sendo que ele ainda nem a conhece. Ela diz que eles podem se conhecer e ele pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que de 2 a 3 anos. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz que não apareceu nada que vale a pena. Ele pergunta se então é assim que a vida está tratando e ela diz que ela gosta. Ela fala que ele pode ser até o próximo namorado dela e ele pergunta por que ela acha isso. Ela fala que ele é bonito, mas ele fala que não é o que pareceu quando ele tentou falar com ela no começo. Ela fala que já disse pra ele que ela não estava tendo um dia bom. Ele pergunta se ela voltou porque ele é bonito ou por conta do carro dele. E ela diz que ela não voltou por causa do carro dele. E em seguida fala que ela voltou porque ele é bonito. Ele pergunta mesmo se ele não tivesse esse carro, se ela teria voltado, e ela diz que sim. Ele fala que ela está mentindo e ela diz que ali está muito frio e que ele deveria deixá-la entrar. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele e quando ela saiu de casa ela percebeu que estava frio. E ela diz uau. Ele fala que só está dizendo a verdade e ela fala que tudo bem. Ele pergunta o que aconteceu no começo e ela fala que nada e diz que ela só estava dando uma volta para espairecer a mente. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele fala que então eles são vizinhos e ela pergunta se é verdade. Ele fala que é verdade e diz que acabou de se mudar para aquele bairro. Ela fala que então era para ser e que isso deve ser o destino. Ele pergunta se é verdade e também pergunta quais são os planos dela para hoje. E ela diz que ainda não tem planos. E em seguida ela fala que ele pode ser o plano dela. Ele fala que gostou da roupa dela e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que gostou da roupa dela e que combina com o carro dele. E depois de pedir para ela dar mais uma volta, ele a convida para entrar. E pede para ela não desperdiçar o tempo dele. E já nesse momento da conversa, ele pergunta se num relacionamento ela aceitaria dividir as despesas. E ela pergunta dividir as despesas? E percebendo que ela está rindo, ele pergunta do que ela está rindo. E mais uma vez ela pergunta dividir as despesas? E ela diz, meu amor, é nisso que você acredita? Ele fala que ele acredita que um relacionamento precisa ser uma parceria. Ele fala que não gosta do tipo de mentalidade dela e diz que ela pode sair. Ela pergunta se ele está curtindo com a cara dela e ele pede pra ela se acalmar. Ela pergunta se ele está brincando e ele pede pra ela não tocar nele. Ele fala que ele nem a conhece e pede pra ela sair. Ela fala que ele só pode estar curtindo com a cara dela e mais uma vez ele pede pra ela sair.